Olá pessoal, estou aqui para continuar a sequência de aulas de genética e a gente vai ver nessa aula sobre polialelia, segunda lei de Mendel e sobre herança sexual. Entretanto, essa aula ela vai ser dividida em algumas partes. Como esses assuntos exigem atividades, exercícios, exemplos, para não ficar uma aula muito extensa, eu vou separar por tópicos. Tá? Então, primeiramente, a gente vai ver nessa aula sobre a pelagem dos coelhos. A pelagem dos coelhos é uma questão de polialelia, ou também chamada de alelos múltiplos. Quando a gente trata de alelos múltiplos, é importante a gente definir que até agora a gente estava trabalhando com questões contendo apenas dois alelos, né? dois tipos de alelos, que é o azão ou o azinho. A partir de agora, quando a gente trabalha com alelos múltiplos, é importante saber que essas características de alelos múltiplos, elas são condicionadas por mais de duas formas de alelo. Então a gente não vai ter só mais um azão e um azinho. A gente vai ter outras combinações, a gente vai ter mais alelos. E aí a gente vai ter que identificar cada um desses tipos de alelo de uma forma específica, tá? Então, esse tipo de polialelia ele ocorre com a pelagem dos coelhos e ocorre também com o sistema sanguíneo ABO em seres humanos, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Quando a gente trata de polialelia em coelhos, a gente pode destacar os coelhos que são selvagens, e aí eles têm um alelo cisão. Os coelhos que são chinchilas têm um alelo identificado por cisão CH. Tem o Himalaia, onde a identificação é feita através do alelo cisão-H, e tem o albino, que a identificação é feita através do alelo cisino. Aqui abaixo na imagem a gente observa os tipos de coelhos, né? Como é que é a pelagem desses coelhos. Então, primeiro aqui é o agouti, ou também chamado de selvagem, tem o chinchila, tem o Himalaia e por último aqui o albino. Então, são esses os tipos de coelho e cada um deles tem uma constituição gênica diferente, né, para determinar cada uma dessas pelagens. Como fazer o cruzamento com os alelos múltiplos? Eu coloquei aqui lado a lado o cruzamento simples, o que a gente estava fazendo até agora, e o cruzamento que a gente faz com os alelos múltiplos, ou múltiplos alelos. Então, se você observar as duas imagens, né, você vai ver que o cruzamento é feito da mesma forma. O que vai mudar é justamente a maneira de identificar esses alelos. Então, aqui eu tenho um indivíduo, se a gente for considerar esse cruzamento simples, como por exemplo o albinismo, a gente tem um indivíduo normal cruzando com um indivíduo albino. Tá? Do outro lado, a gente viu que CCH identifica o coelho chinchila, então eu tenho um coelho chinchila cruzando com o coelho Himalaia. Eu destaquei aqui nesses quadrinhos coloridos para mostrar para vocês que esses dois alelos aqui do cruzamento simples trata-se de um dos indivíduos e esses dois alelos aqui também trata-se de um indivíduo no cruzamento com alelos múltiplos. Perceba que aqui é o indivíduo normal, o da esquerda, e aqui eu tenho coelho chinchila, tá? Assim como do outro lado eu também tenho um indivíduo albino e desse lado em alelos múltiplos eu tenho um indivíduo Himalaia, tá? Himalaia puro, porque ele só tem gene para Himalaia. Quando eu realizo esse cruzamento, eu vou obter aquelas mesmas estruturas que eu obtinha no cruzamento simples. Então, preste atenção que no cruzamento simples eu tenho lá azão azinho, tenho azão azinho, azão azinho e azão azinho. Se a gente fosse entender isso aqui como um indivíduo, uma característica de albinismo, a gente teria 100% dos indivíduos normais. E aí veja que eu estou tratando aqui apenas com dois tipos de alelos, que é justamente o azão e o azinho. Já desse outro lado, depois de fazer o cruzamento, eu vou ter Czão, CH, Czão H. Vai ser um dos grupos.
vou ter Czão CH, CH, Czão CH, CH e Czão CH, CH, ok? Veja que eu obtive a mesma forma de resultado. O que mudou foi justamente a identificação de cada um dos alelos, tá? Agora os alelos eles têm essa forma e não mais a forma apenas de Azão e de Azinho, ok? A maioria das pessoas erram essa questão porque misturam, acha que porque você tem muitas letras aqui, você tem que sair combinando de qualquer forma, né? Então tem que ficar atento a isso. Tá? Existe um grupo, aqui o CCH corresponde a um alelo, tá? E não entendendo ele separadamente. Então, se a gente fosse analisar o resultado aqui do cruzamento de múltiplos alelos, a gente teria 100% de indivíduos chinchilas. Perceba que os alelos envolvidos aqui no cruzamento múltiplo eles podem ser Czão, CCH, CH e Czinho. Tá? Então, a gente está trabalhando aqui com 4 alelos e não 2, como ocorria com os cruzamentos simples. A questão dos alelos múltiplos em coelhos, eles apresentam uma ordem de dominância. Tá? Então, quando a gente vê assim, de Czão é selvagem, e selvagem é considerado o mais dominante de todos. Tá? Significa que se aparecer um Czão, o indivíduo ele já é selvagem, independente do outro alelo que esteja junto com esse Czão, tá? Se eu tiver CCH, para ser chinchila depende da ausência do Czão. Então, para ser chinchila, eu tenho que ter o CCH, mas ele tem que estar dominando todos os outros. Para ser Himalaia, eu tenho que ter um CH, mas ele tem que estar dominando o outro alelo. E para ser albino, né, eu tenho que ter o Czinho em dose dupla, porque o Czinho não domina ninguém. Então a gente pode dizer que a ordem de dominância dos alelos seria aqui o coelho selvagem, que é o Czão. Depois, na ordem de dominância, vem o chinchila. Depois, na ordem de dominância, vem o Himalaia. E por último, sem dominar ninguém, vem aqui o albino. Tá? Então tem uma pergunta aqui, determine o genótipo dos coelhos que expressam a pelagem chinchila. Então são todas as combinações que podem representar coelhos chinchila. Então se a gente for observar, esse primeiro grupo que eu coloquei aqui, isso aqui corresponde a um coelho. Esse coelho é chinchila, se você for analisar, você tem um gene para chinchila, outro gene para chinchila. Sim, ele é chinchila puro. Aí a gente passa para esse outro grupo. Eu tenho CCH e tenho CH. Quem é que domina quem? Se eu for observar a ordem de dominância, eu vou ver que o CCH ele domina sobre o CH. Tá? Então a gente também pode dizer aqui que esse grupo aqui é de coelho chinchila. Aqui eu tenho um outro grupo, CCH e Czinho. Então, se eu for observar o Czinho é esse aqui, que não domina ninguém. Se ele não domina ninguém, não domina também o CCH. Logo, o CCH prevalece e esse grupo aqui é chinchila. Agora eu tenho esse outro grupo. Nesse outro grupo eu tenho o CCH, que é gene para chinchila, beleza? Mas aqui você percebe que eu tenho Czão. E Czão aqui domina sobre todo mundo, inclusive domina o chinchila. Significa que esse grupo aqui não é chinchila. Esse grupo aqui vai ter a característica de selvagem. Tá? Então, o genótipo dos coelhos chinchila são esses 3 que a gente observa aqui. Esse quarto genótipo não é um indivíduo chinchila. Tem uma outra questão aqui que diz assim: encontre o genótipo e fenótipo resultado do cruzamento entre 2 coelhos selvagens. Tá? E aí ele dá um coelho selvagem. Perceba que esse coelho aqui é selvagem porque tem o Czão e o Czão domina.
E esse também é selvagem porque tem o Czão e o Czão domina sobre o CH, que é o Himalaia. Bom, aqui é o cruzamento que a gente já conhece, onde eu vou fazer as combinações. Então eu tenho Czão com Czão, e aí eu tenho esse grupo. Eu tenho Czão com CH, aí eu tenho esse grupo. Eu tenho aqui do outro lado Czão CH com Czão, tá? E aí eu posso inverter, porque vai dar no mesmo. Botei aqui Czão CCH. E eu tenho Czão CH combinado com CH, tá? E aí eu tenho esse grupo aqui. Okay? Então perceba que o cruzamento é bem simples, assim como com os alelos simples, né? Com o azão e o azinho. Como resultado, a gente obtém 75% de coelhos selvagens. E aí foi selvagem porque aqui eu tenho Czão, ele domina. Aqui eu tenho Czão, ele domina. E aqui eu tenho Czão, ele domina sobre CH. Okay? Aqui, preste atenção nesse primeiro grupo, que é Czão. Então a dominância, né, aí é igual. Mas isso indica que o indivíduo é selvagem. Então aqui eu tenho 3 dos 4 sendo selvagens, portanto 75% ou 3 quartos. E do outro lado eu tenho CCH e CH. O que acontece aqui? Aqui eu tenho a dominância do chinchila. Perceba que o chinchila ele vai dominar sobre o Himalaia. Tá? E aí eu vou ter 25% de coelhos chinchilas. Observe a genealogia e responda. Essa genealogia que a gente já viu nas aulas passadas, ela serve para facilitar o entendimento quando você trata de uma família, tá? Porque ela estabelece as relações de parentesco e as relações de gênero, né? Sexual, entre macho e fêmea. Então, aqui na genealogia a gente tem um coelho selvagem, cruzou com a coelha chinchila, deu origem a uma coelha selvagem, a um coelho chinchila e uma coelha albina. E aí a questão ela quer que você apresente os genótipos dos indivíduos, tá? Qual é o genótipo dos coelhos apresentados? A gente começa primeiro desvendando o que a gente consegue saber, sem fazer nenhum esforço a mais. Então, quando você olha para os indivíduos, a gente observa que, por exemplo, o selvagem, para ser selvagem, ele tem que ter um Czão. Assim como para ser chinchila, ele tem que ter pelo menos um CCH. Perdoem a letra, tá, gente? Vai ficar bem feio, porque aqui eu vou ter que riscar bastante. Selvagem aqui também, eu vou ter que colocar um Czão. Chinchila, eu sei que tem um CCH. E albino aqui é a minha grande sacada, é o grande trunfo para desvendar o restante da questão. Porque a albina, ele só pode ser de uma forma, tá? Essa coelha albina, ela tem que ter obrigatoriamente Czinho. Por quê? Porque o albinismo ele só se manifesta quando os dois recessivos, né, que é o Czinho, eles aparecem juntos, ok? Se eu tenho Czinho aqui, significa que um desses Czinhos veio da mãe, e aí essa mãe aqui eu já consegui descobrir que ela tem um CCH e um Czinho, e o outro Czinho veio do pai. Então eu consegui descobrir que o pai, além de ter o Czão, que deixa ele selvagem, ele tem também o Czinho. Okay? Então descobri aqui o genótipo já da mãe e do pai. Agora eu vou verificar aqui a questão dos filhos. Vamos primeiro para esse do meio, o chinchila, o macho chinchila, que é filho do casal. Então ele tem um Czão CH
E a outra letra, se você observar, ele recebeu esse Czão CH da mãe. Então veja que esse gene ele recebeu da mãe. E o outro que está faltando aqui, ele tem que receber do pai. O pai pode doar para ele um Czão ou pode doar para ele o Czinho. Por que, que o pai não doou para ele o Czão? Porque se esse macho chinchila tiver um Czão, ele não é mais chinchila. Porque um Czão aqui significa que o Czão domina, e aí ele seria selvagem. Como a questão me disse que ele não é selvagem, ele é chinchila, aqui só me resta colocar o Czinho. Então, o Czinho desse indivíduo veio do pai. Ok? Do outro lado, eu tenho um selvagem, então ele tem Czão. E se ele receber um Czão, ele recebeu o Czão do pai. Falta ele a gente verificar qual é o gene que ele recebeu da mãe. Então ele poderia ter recebido o Czão CH da mãe, Czão CH da mãe, ou ele poderia ainda ter recebido o Czinho da mãe. E aí ele seria, da mesma forma, ele seria selvagem. Ou seja, esse indivíduo, a fêmea selvagem, a gente não tem como determinar exatamente qual é o genótipo dela. Mas a gente sabe que ela pode ser Czão CCH ou Czão Czinho. Então ela pode ter essas duas possibilidades de genótipo. Ok? Então a gente pode responder a questão como pai Czão Czinho, mãe Czão CH Czinho, essa primeira filha é Czão CH ou Czão Czinho, o filho Czão CH Czinho e a filha albina só pode ser Czinho. Ok? Então a gente responde a letra A da questão. A letra B, ele diz assim: se no cruzamento da coelha albina com o coelho himalaia nascer um coelho albino, qual será a probabilidade desse casal produzir um filhote himalaia? Então veja só, aqui a gente primeiro tem que interpretar a questão. Essa genealogia eu fiz aqui abaixo apenas para ilustrar, mas a questão não traz ela, tá? Veja que ele está falando de um casal de coelhos, e aí eu tenho o macho, que é Himalaia, e tenho a fêmea, que é albina, e esses dois indivíduos eles tiveram um coelho albino, que é esse aqui. E ele está perguntando qual é que é a possibilidade desse indivíduo aqui ser Himalaia. A gente vai começar com a outra questão, né? Como eu falei na outra questão, a gente vai começar pelo que a gente sabe. A gente sabe que o coelho Himalaia ele tem que ter um Czão H, que é o Himalaia. E a gente sabe aqui que o coelho albino tem que ser Czinho. Esse aqui também é albino, eu tenho Czinho. Ok. Se esse casal teve um filho albino, significa que esse filho albino recebeu um Czinho da mãe e o outro Czinho ele tem que ter recebido do pai. Então aqui o pai eu tenho Czinho. Pronto, descobri quais são os genótipos dos dois que vão cruzar para ver a possibilidade de gerar o Himalaia. Tá? Então eu vou cruzar aqui o Czão H, Czinho, que é o macho, cruzado com o Czinho, que é a fêmea. Czão H, Czinho, Czão H, Czinho, Czinho e Czinho. Essa combinação aqui, a gente sabe que o gene Czão H domina sobre o gene Czinho. Então eu tenho que aqui
são coelhos himalaias. Como eu tenho 2 dos 4, eu tenho 50% de himalaias. Ok? E aí eu respondo a minha questão. 50% ou um meio de coelhos himalaia. Então, pessoal, espero que vocês façam outras questões, tá? Respondam, exercitem bastante. Vocês vão ver que não é difícil. Depois que você aprender, você consegue resolver todo tipo de questão envolvendo polialelia, ok? Um abraço. Qualquer pergunta pode mandar que eu vou me esforçar para tentar responder, tá? Tchau, tchau.